A Rússia é meu país. Esta é a minha pátria. E o rei sou eu. Vamos hoje, queridos, abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 4. 1 Reis, eu falei? 1 Reis, isso. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Nosso Deus e Pai Celestial, exaltado sejas Tu e unidos no mesmo propósito, numa mesma fé, pois decretamos que o Senhor se faz presente. Jeová chama, venha Espírito Santo, usa os meus lábios para abençoar essa geração cujo aqui está representado. Levanta o abatido, avisa aquele que não sabe, adverte o imprudente. E assim, Pai, que todos nós possamos prosseguir no reto caminho da salvação, para assim estarmos preparados para o dia do seu retorno. Em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. Bom, nós vamos falar hoje, meus amados, sobre a soberba, e que a soberba terá um fim. Quando a soberba terá um fim? Quando o Senhor irá voltar e irá julgar severamente as nações e aquele grupo, que é um grande grupo de pessoas que irão ser indiferentes com as palavras de vida eterna, com todas as oportunidades que tiveram de se converter e de se arrepender dos seus maus caminhos, pois essa geração maldosa, de duro serviço e perversa, será corrigida. E no fim dos tempos no qual nós estamos, se encontrará uma geração soberba. O que dizer dos dirigentes, dos governos das nações dos dias atuais? Pois bem, estudaremos sobre um personagem chamado Salomão, pois por mais incrível que pareça, o coração de Salomão mudou no decorrer do tempo. Ao passar o tempo, Salomão virou um homem orgulhoso e arrogante, soberbo, e que fez com que até mesmo chegasse a adorar outros deuses. E nós vamos ver isso nessa noite. Então, em 1 Reis, capítulo 11, meus amados, do versículo 4 em adiante, se fala a respeito do desvio de Salomão. Seu desvio de conduta, o seu caráter errôneo, as suas atitudes que desagradaram e entristeceram o Senhor dos Exércitos. Pois todo homem que recebe por parte de Deus tamanhas revelações como assim Salomão recebeu, e também muito conhecimento, porque o conhecimento é uma unção, é uma dádiva dada por Deus. Pois se não se manter firme até o fim, ele pode entristecer grandemente o Senhor, traindo a confiança do Pai, traindo a moral e traindo a amizade. Por acaso, você é esse homem disposto a traí-lo quando assim ganha um presente e se esquece quem lhe deu esse presente?
Quando ganha um emprego e se esquece quem lhe deu esse emprego? Quando ganha saúde no lugar da doença e esquece que a saúde substituiu a doença? Quando ganha a vida no lugar da morte? Pois muitos têm se desviado quando são presenteados com as dádivas do Senhor. Muitos, e pedem, e pedem, e quando alcança e recebem, viram as costas para aquele que entregou as bênçãos. Você conhece algumas pessoas assim? Pois assim diz o Senhor, já no início dessa pregação. O homem é ingrato. O homem me desobedeceu, assim diz o Senhor. Dei um comando claro para Adão e Eva. Eles ouviram o comando, mas mesmo sabendo que era proibido, eles permitiram que a serpente os enganasse. O homem não teve misericórdia. Quando eu, o Senhor, ensinava e tratava o homem com amor, conduzindo ao entendimento, o homem derramou sangue, principalmente do seu próprio irmão. E Caim matou Abel. O homem se tornou mau, diz o Senhor. Ele não quis falar comigo. E por causa da idolatria, por causa do pecado, da luxúria e do prazer, homens festejaram em volta a um bezerro de ouro. O homem se tornou independente. Eu, o Senhor, dei um comando a um chefe, a um líder, a matar e a exterminar todos os que eram maus. Mas por causa de negócios e interesses, o homem desobedeceu. E a ruína veio sobre todo o exército que o próprio Senhor deu aos líderes de Israel. O homem teve tamanha arrogância que construiu monumentos, estátuas para mostrar a sua grandeza, construiu cidades fortificadas e até uma torre que chegasse até os céus. O homem teve desejo no seu coração em ser maior do que mim, diz o Senhor. O homem foi ingrato, procurou profetas, e enquanto os profetas davam aquilo que eles queriam ouvir, eles eram fiéis aos profetas e aos comandos dos profetas. Mas quando o profeta parou de falar pela minha boca, o homem consultou bruxos. O homem teve a capacidade de julgar o correto e deixar em liberdade o assassino, Barrabás. Julgou aquele que não teve pecado e soltou aquele que tinha delitos. Pois a justiça do homem é como trapo de imundície, diz o Senhor. Homens mataram profetas, homens queimaram cidades, homens que assumiram o poder se desviaram do reto caminho. Pois em verdade eu vos digo, Salomão se desviou recebendo a primícia das dádivas, a sabedoria.
Salomão se deixou levar pelo encantamento das mulheres. Seus olhos o traíram. Seus pensamentos o seduziram. E sua alma se deleitou no prazer da carne. Pois assim está escrito no versículo 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Tudo o que Salomão recebeu por parte de Deus, inclusive suas experiências, perdeu-se com o tempo. Começou muito bem e começou a envelhecer, a vaidade entrou e já. Para que buscar o Senhor? Se eu tenho tudo, se eu sou próspero, se eu tenho o carro, o último, a Ferrari dentro da minha garagem, se eu tenho Mercedes dentro da minha garagem, se eu tenho 3, 4 carros, se eu tenho uma empresa que está prosperando, para que buscar o Senhor? Pois o homem se esqueceu e o homem se esquece. Presta atenção o que eu vou lhe falar por parte do Senhor, amada igreja. Você sendo pai, você sendo um amigo, você sendo esposa, você sendo o marido, ao ser traído pela pessoa que mais confia, como seria a sua reação? Ali se lembraria dos dias de sorriso, dos dias de alegria, dos dias de tristeza. Se lembraria dos dias da calmaria. Tudo que se vive ao lado de uma pessoa que confia e que ama. Há dias alegres, há dias muito tristes, há dia de muita paz, há dia de lutas, que claro, você atravessa ao lado de pessoas que você ama. E se essas pessoas que experimentarem esses momentos ao lado de você o trair, como seria o seu coração? Já parou para pensar? Porque exatamente isso que o Senhor dos Exércitos, o Pai Celestial, sentiu ao ser traído por Salomão. É como uma faca que transpassa o coração do mestre e o machuca profundamente. Se você fosse essa pessoa, traída por essa pessoa que você amou tanto, cujo você passou tanto tempo com ela ou com ele, como seriam os seus sentimentos? Sendo você um pai, sendo você um esposo, sendo traído pelo seu filho ou sua filha, sendo traído pela sua esposa ou pelo seu esposo, ou sendo traído ou traída pela sua melhor amiga. Como seria o seu coração? Por acaso, não se entristeceria? Não sentiria uma tristeza profunda? Uma decepção profunda? Pois assim é o coração do Pai, ao ver o quanto o homem o trai e quanta tristeza lhe traz.
Esse Deus é tão amoroso que Ele diz: pede o que quiser e eu lhe darei, Salomão. Esse Deus é tão amoroso que traz livramentos de acidentes, que traz cura no lugar de doença, que traz vida no lugar da morte. Esse é o Deus que eu estou lhe apresentando, e tem pessoas que mesmo assim o traem. Mesmo sendo um Deus tão amoroso, tão nobre, tão digno, pois o homem esquece da bondade de Deus. Se esquece muito rapidamente. O preço que Jesus pagou na cruz. Se esquecem muito rapidamente dos livramentos que o Senhor lhe deu, das bênçãos que Ele trouxe para a tua casa, do suprimento que veio até tua casa. Olha que fala no versículo 5. Salomão seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Para seu conhecimento, Moloque, que era um demônio, obviamente, uma potestade, um principado, ele recebia sacrifícios humanos. Isso mesmo, sacrifícios de criança. E acredita que Salomão cultuava Moloque depois de todas as experiências que ele teve com Deus. E diz a palavra, Moloque, o deus repugnante dos Amonitas, detestável aos olhos do Senhor. Salomão, olha só, não parou por aí. Salomão seguiu Azerá, a deusa de Nimrod e a deusa de Semiramis, que eles cultuavam bem no início, em Gênesis. A pergunta é, como um homem conduzido pelo Deus verdadeiro, recebendo as bênçãos do Deus verdadeiro, um filho de Davi, segundo o coração de Deus, decide seguir a deusas dos Sidônios e a Moloque? Pois assim diz o Senhor nessa noite: o homem sempre quer mais. Nunca está satisfeito e tem a inclinação a se desviar, principalmente quando a vaidade. A vaidade e a luxúria é a pedra do tropeço do homem. Versículo 6, continuamos. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe. Mais um deus nojento. E para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Bom, por que o Senhor não aparece
a homens. Por que é tão raro homens terem suas experiências de intimidade, experiências como Salomão teve, como Samuel, como profetas têm? Por que que o Senhor, em geral, não aparece para homens? Por que nem todos os homens têm a revelação dos profetas e têm a visão dos profetas? Por que o Senhor não aparece a muitos? Porque a inclinação do homem é não valorizar a Deus. Tão simples assim. E o homem disse em seu coração: eu jamais vou trair o meu Senhor. Pois Salomão, filho de Davi, traiu o Senhor. Pedro o negou. O homem tem inclinação ao pecado. É verdade. Versículo 10. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Ou seja, sabia que estava errado. Mas eu vou continuar. Então o Senhor lhe diz: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, aos quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e eu darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. E eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário. Opa, começou. Desobediência, adversidade, coincidência. O Senhor começou a mudar os planos por causa de algo que ele não se agradou de Salomão. Então, diz a palavra, então, depois de tudo aquilo que Salomão fez, o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadad, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminou todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelitas permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Mas Hadad, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido ao seu pai. Partiram de Midian e foram para Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito, até o faraó, rei do Egito, que deu uma casa e terras a Hadad e lhe forneceu alimento. O faraó acolheu bem Hadad, ao ponto de dar-lhe em casamento uma irmã de sua própria mulher, a rainha Tafnes. A irmã de Tafnes deu-lhe um filho chamado Genubate, que fora criado por Tafnes no palácio real. Ali, Genubate viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Hadad soube que Davi tinha descansado com seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto.
Então Haddad diz ao faraó: deixa-me voltar para a minha terra. O que falta aqui para que você queira voltar para a sua terra? Perguntou o faraó. Nada me falta, respondeu Haddad, mas deixa-me ir. E Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas. Sublinha. E trouxe a Salomão que? Poucos problemas? Não, muitos problemas, além dos causados por Haddad. Assim, Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Bom, amada igreja, o pecado suscita morte. O pecado suscita adversários. Anotou? O pecado suscita dificuldades. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Como aconteceu com Salomão, também aconteceu e acontecerá na vida de muitos. A morte é consequência do pecado, diz o Senhor. A desgraça, a destruição, o roubo, a falência e a miséria. A consequência do pecado é inimigos, inimizades, brigas, pelejas, adversários são levantados. A consequência do pecado é uma vida de tribulação. Em dias de paz, o Senhor estava com Salomão. Mas bastou que ele se desviasse dos caminhos do Senhor para que chegassem os dias de tormentos de Salomão, dias de insegurança, dias de guerra e dias amaldiçoados. Pois o próprio Senhor levantou inimigos para tratar o escolhido. O Senhor suscitou adversários, inimigos, para tratar Salomão, o homem que todos os reis da terra admiravam. O homem que vivia em paz em todas as suas fronteiras, o homem que fez com que a rainha de Sabá fosse até ele e admirasse a sua sabedoria. Sim, estamos falando de Salomão. O homem que foi exemplo para a conversão da rainha de Sabá. Mas a sua arrogância, a sua luxúria e a sua vaidade foram as pedras do seu tropeço. Salomão abandonou o Deus verdadeiro para adorar Moloque, a adorar o Deus detestável aos olhos do Deus verdadeiro. A adoração a Moloque era tão grande, mas tão grande, diz o Senhor, que a impiedade dos seus seguidores chegou até os céus. Ou seja, a matança de crianças, a feitiçaria, os pactos, a maldade foi se acumulando até os céus. E abominável eram as práticas,
as práticas daquilo que Salomão fez, daquilo que os seguidores de Moloque, de Azerá, fizeram e apresentaram em sacrifício, ao ponto de tudo aquilo se acumular até os céus. E Salomão decidiu adorar Moloque. Acreditem se quiser. Salomão decidiu fazer altares à deusa Azerá, conhecido por muitos e pelos gregos como Diana, conhecido por muitos como a deusa dos homens antigos, a deusa da rainha Jezabel, porque Jezabel também adorava a deusa Azerá, a deusa que Semiramis adorava também e que Nimrod adorava. E ora como eram ímpios esses personagens que foram falados aqui. Pessoas más. E como ficou o coração de Deus? O que vocês acham? Vendo tudo aquilo. O Senhor é um Deus amoroso. É um Deus que corrige os seus filhos com beijo. É aquele que dá oportunidade para o pecador. É um Deus que não despreza um coração arrependido. É um Deus que sempre dá oportunidade e chama os seus filhos de filhinhos. Ele é um Deus que tem prazer de fazer amizade com seus escolhidos. Mas por que escolhidos escolhem trair a paternidade celeste? Por tão pouco, o homem se esquece. Então, o coração do pai chorou. Assim diz o Senhor, porque Salomão o traiu. Agora, amada igreja, como é o coração do homem? O coração do homem é ingrato. Mas há aqueles que não se corrompem. Há um grupo que esperam pela volta do Senhor. Há pessoas que já fecharam os seus olhos sem se corromper. E há pessoas entre nós que fecharam os seus olhos, irão dormir, mas não irão se corromper. Assim diz o Senhor. Há pessoas que são verdadeiras e há pessoas que não vão trair o Senhor. Aleluia! Mas, por amor a essas pessoas, nem todas as revelações são dadas e nem todas as bênçãos são derramadas. Sabem por quê? Porque se alguns desses recebessem tamanhas bênçãos como a de Salomão, então os mesmos erros seriam repetidos por esses. Há pessoas que não podem receber tanto. E há um limite dentro daquilo que podem administrar. Se passar daquilo, eles se perdem. Mesmo que pedem, Deus diz, eu não posso te dar além. Porque realmente o Senhor não quer perdê-las.
Mas há outras pessoas que pedem, até mesmo Deus sabendo na sua presença aquilo que irá acontecer, Deus dá. Sabendo que essas pessoas irão se perder. Por que, Pastor Cristo? Isso não cabe a mim. É necessário que até mesmo os escolhidos venham se perder. Alguns escolhidos venham se perder. Mas o Senhor poderia não deixar, não permitir que isso acontecesse? O Senhor pode. Por que Ele não faz? Não sei. Não sei. Mas o que eu posso falar para vocês, que em tudo o Senhor é bom. O Senhor é sábio e o Senhor é soberano. Versículo 26. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei Salomão. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimitas de Zeredá, e sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído o Miló e havia tapado a abertura do muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem capaz e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes às tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanha 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas, por amor a meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camos, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas. E não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Pois para terminar, amada igreja, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu abato o orgulhoso e o poderoso. Não há homem nesse planeta tão rico e tão poderoso que eu não consigo humilhar. Então, o meu recado é para os poderosos dessa era. Eu abato o orgulhoso, a vaidade e a arrogância. Pois chegará o dia em que todos os orgulhosos da terra terão que se curvar diante do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém e amém. Pai Celeste, temor e tremor estão nas suas palavras. Sonda nosso coração. Veja se há em nós altivez, arrogância, orgulho.
Veja se há em nós, Senhor, neste exato momento, uma inclinação a nos encantar pelo que é proibido, a nos encantar pelo canto da sereia, da mulher sedutora, da beleza da mulher que não é nossa. Veja se há em nós, Pai, uma inclinação a fazer aquilo que o desaprova, aquilo que a pombagira deseja apresentar para seus escolhidos. Mas que nessa noite, Pai, não venhamos a nos inclinar aos prazeres da carne, como assim Salomão se deleitou a sua alma e assim se deixou ser conduzir por mulheres filhas de Satanás, filhas de Moloque, filhas de Azerá, filhas da religião, filhas do engano. Que os seus escolhidos não venham criar ídolos e muito menos alianças, pactos, jugo desiguais com aqueles cujo o Senhor reprova. Guarda, Senhor, o coração das suas escolhidas, dos seus escolhidos, para que ninguém venha se perder daqueles com que o Senhor me deu para cuidar. Se existe uma inclinação dentro daquelas características que foram encontradas em Salomão, Senhor, pois nós nos arrependemos em nome de Jesus Cristo, antes que o véu da religiosidade cobre a mente, cauteriza a mente do homem e que tudo passa a ser normal. Pois enquanto tiver tempo, enquanto o Senhor está nos dando oportunidade de mudar, pois que o temor e a mudança seja imediata. Pois por mais que o Senhor é bom, por mais que o Senhor seja longânimo, a sua longanimidade tem um prazo. Tem um prazo. Lhe agradecemos, Pai, pois eu sei que hoje teve-se arrependimento. Amém e amém. Que bom que alguns foram tocados. Que bom que alguns souberam que essa palavra é para eles, é para elas. Afinal, o Senhor é um Deus de amor que adverte, que avisa o homem que começa a se desviar. E antes que sua mente seja cauterizada, antes que esse coração se torne totalmente insensível, o Senhor diz: ei, filho, é escolhido, por que me traíste? Por que continua a me trair? Por que me faz chorar? Eu que tenho investido tantas palavras para te endireitar, por tão pouco me trai?
Volta. Volta, Salomão. Cada vez que você entra na pornografia, você oferece um sacrifício a Moloque. Cada vez que você se farta da impureza e da imoralidade sexual, você apresenta um sacrifício à deusa Azerá. O que farás tu com esses altares? Continuarás tu a construir altares a Moloque, permitindo que esses altares permaneçam dentro do teu computador? Ou farás como um rei, como os reis fiéis ao Senhor fizeram, em destruir esses altares e tomar atitude, custo que custar, para agradar o Senhor e te colocar novamente no reto caminho da salvação. Volta, Salomão, antes que seja tarde. Amém. As portas desse ministério se abrem para ti. Teremos como cuidar de ti. Teremos como te ajudar para te apresentar métodos para você vencer o encantamento, vencer o pecado, vencer a mornidão, vencer aquilo que te impulsa a fazer aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Vem, te ajudaremos. Mas para isso, deves tu querer, Salomão. Pois mesmo Salomão sendo advertido pelo próprio Senhor, Salomão não se tocou e permaneceu na sua posição. Não é à toa que de repente as coisas começaram a complicar para Salomão e Deus suscitou problemas para Salomão. O nível de problema que muitos estarão provocando a permanecer na situação pelo qual estão, cabe ao Senhor decidir o nível de adversidade para te tratar. Mas cuidado, porque de Deus não se zomba. E muitos perderam e não estão mais conosco. Nesses dias atuais, não estão mais conosco. Perderam suas vidas por justamente não estarem atentos em acreditar as profecias de um Aías, quando profetizou e avisou. Amém e amém. Como fazer parte desse ministério, amados? É fácil. Estão vendo o QR Code aqui apresentado? Você pode aproximar seu celular e ali acessar aquilo que esse QR Code apresenta. Vocês verão um cadastro, perguntas, muito importante você responder a todas as perguntas, colocar direitinho o seu telefone, seu e-mail, sem errar, para que possamos entrar em contato contigo, tá bom? Então faça-o já. O Senhor está te chamando para estar conosco, sim. Não há dúvida nisso. Se tu prefere, você pode entrar no meu site, crisduran.com.br. Quando verás escrito Online World Church, você aperta a janela e aí preenche o seu cadastro, que entraremos em contato contigo. Terminamos para hoje, terça-feira. Que bênção, que palavra linda e edificante. Tem muito mais. Próximo sábado, às 21 horas,
no @OCBR. Isso mesmo, já consegui falar, @OCBR, nesse canal da OC tão abençoado. Até lá.